O que fazer quando o judiciário adentra na política, anulando a legislação que a regulamenta, ainda que o legislador tenha respeitado o espaço permitido pela Constituição? Fica com a gente. Olá, pessoal. Ontem falávamos da teoria dos dois corpos do rei, publicada em 1957 por Ernest Kantorowicz, um judeu alemão que lutou como oficial alemão durante 4 anos na Primeira Guerra Mundial. Para Kantorowicz, o rei possui 2 corpos. Um natural, com todas as suas limitações e sujeito a doenças, defeitos, e um corpo místico, enquanto representa os poderes divinos. Da mesma forma, segundo a teoria teológica política medieval de Kantorowicz, o juiz também tem 2 corpos. Um corpo privado, cheio de convicções morais e políticas, e um corpo político, uma vez que ele representa a sociedade. Para Kantorowicz, o juiz tem uma responsabilidade política, representada pelo dever de justificar as suas decisões, com base em argumentos de princípio, e não em convicções pessoais, políticas ou morais, o que caracteriza escolhas e não decisões. Na democracia, segundo Kantorowicz, os direitos não podem depender de escolhas subjetivas, pessoais e voluntaristas do juiz. Assim, o ativismo judicial ocorre quando magistrados, diante de princípios e da possibilidade de, através deles, buscarem a justiça, passaram a negligenciar no seu dever de fundamentar racionalmente os seus julgamentos, abrindo espaço muito maior para o seu decisionismo judicial. Quando um cidadão vai ao judiciário ou ao Ministério Público, certamente ele não está ali querendo saber a opinião do juiz ou do promotor, não é mesmo? Mas sim a resposta que o direito pode lhe oferecer, independentemente da vontade do agente público. Bom, pessoal, o ativismo jurídico é, portanto, um termo técnico para definir a atuação, vamos dizer assim, expansiva ou proativa do Poder Judiciário ao interferir nas decisões dos outros poderes. Existe divergência entre as várias opiniões a respeito da origem do termo, e a mais aceita é de que o termo foi criado pelo jornalista americano Arthur Schlesinger Jr. Em uma matéria jornalística para a revista Fortune, em 1947. Esse jornalista teve a difícil missão de construir um perfil político e ideológico dos 9 membros da Suprema Corte Americana. Naquela época, havia uma tensão política entre o Supremo americano e o presidente Franklin Delano Roosevelt, na tentativa de se aprovar um plano político e econômico conhecido como New Deal. Obviamente, esse plano envolvia medidas legislativas marcadas pelo traço da inconstitucionalidade. E, obviamente, o principal escopo era resgatar o desenvolvimento econômico da nação americana, que entrou em declínio logo após o crash da Bolsa de Nova York em 1929. É muito importante, para se entender o ativismo judicial,
que a gente fale um pouquinho sobre um fenômeno contemporâneo que é a judicialização. Esse é um fenômeno que é oriundo da quantidade enorme de demandas que têm sido levadas ao judiciário para que seja dada uma sentença de mérito, resolvendo o caso concreto. Esse aumento de demandas que busca o judiciário, na verdade, deveria ser resolvida no âmbito de outros poderes, como o legislativo e o executivo. A judicialização significa que uma parcela do poder político está sendo transferida das instâncias políticas tradicionais para o poder judiciário. Questões econômicas, sociais e morais de largo alcance estão sendo ou tendo a sua instância final de decisão perante o Poder Judiciário. E aqui eu cito alguns exemplos. Alguns, inclusive, absolutamente controversos, como, por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade da proibição de progressão dos crimes hediondos. Apesar das duas câmaras, Câmara dos Deputados e Senado Federal, terem discutido essa questão da progressão de pena para crimes hediondos de forma exaustiva, editando a lei que vedava a progressão de regime em casos de crimes hediondos, o Supremo Tribunal Federal, tomando para si a questão e alegando uma densa base principiológica, entendeu que tal vedação era inconstitucional. Aqui, seguramente o Supremo Tribunal Federal atropelou o poder legislativo, impondo a sua vontade. Um outro exemplo é a vedação ao voto impresso nas urnas eletrônicas. Da mesma maneira, o Legislativo aprovou uma mini-reforma eleitoral e o Supremo Tribunal Federal interviu de maneira ativista ao declarar a inconstitucionalidade do voto impresso na urna eletrônica. E, nesse caso, também se aproveitou de uma série de princípios numa tentativa de dar razão à sua decisão. Uma outra questão levada ao Supremo é a criminalização da homofobia e do racismo. Por mais repugnante que possam ser esses dois crimes, essa decisão do Supremo é uma das mais perigosas para o Estado constitucional democrático e o equilíbrio entre os três poderes. Isso porque, tão somente por lei, um crime pode ser criado. E, nesse caso, o Supremo criou um crime. Por mais louvável que seja a intenção do Supremo, ela abre, sim, um precedente perigoso e que pode ser usado de maneira errada futuramente. E uma outra decisão que eu considero ativista foi a liberação do aborto até o 3º mês de gestação. Com essa decisão, o Supremo descriminalizou o aborto até o 3º mês de gestação. Sem querer discutir questões religiosas aqui, né? Isso não é oportuno, mas diante desse caso concreto, essa decisão põe em xeque a segurança jurídica, já que ela é contra legem, segundo os juristas.
uma vez que o aborto é crime e as exceções legais já estão previstas no Código Penal brasileiro. O lado negativo desse desequilíbrio entre os três poderes é a imposição daquilo que se chama de ditadura do poder judiciário. Da mesma forma que o judiciário deve decidir o mérito de questões não abrangidas por lei, ele também deve ser, na minha opinião, solícito diante de situações em que já há uma previsão legal. E declarar a inconstitucionalidade somente quando essa realmente acontecer. Esse populismo do judiciário é tão ruim quanto qualquer outro. No próximo vídeo, a gente vai falar de medicina. Aguardo vocês.